Eu vou liberar a gravação aqui para vocês, tá bom? Podem começar. Uhum. Tá bom. Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai apresentar os resultados da nossa fase 3 do projeto que tem como objetivo melhorar a usabilidade dos carrinhos de varrição urbana utilizados lá na cidade de Campo Largo. Então, o carrinho utilizado por eles na atividade de varrição, ele não foi feito para essa atividade, mas ele tem diversos aspectos que permitem que ele seja utilizado para esse fim, e por isso a gente fez a análise da tarefa dele e comparou com alguns similares, que são carrinhos que foram feitos para a varrição em si, para encontrar as demandas principais que a gente precisa resolver. E elas são a falta de estabilidade do carrinho, porque ele tem rodas muito pequenas, a ausência de lugar para guardar objetos pessoais durante o trabalho, a altura do reservatório, que faz com que eles tenham dificuldade para aplicar e remover o saco plástico e também depositar os resíduos, as pegas desconfortáveis, que são muito próximas do reservatório e faz com que eles tenham que instalar essas adaptações de madeira e algumas partes em borracha também. O reservatório, que é muito fundo e tem um aproveitamento não ideal. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer. A falta de suporte para encaixe das ferramentas de uso pontual, que são os rastelos e a enxadinha. Então, eles têm que fazer esses ganchos e adaptações para poder carregar essas ferramentas. E toda essa necessidade de adaptações em si é o maior problema que a gente encontrou, que eles têm que fazer muitas adaptações para conseguir fazer a atividade diária deles. Então, o nosso público eles se dividem em usuário direto e indireto. O direto são 10 varredores, com média de 50 anos, entre 35 e 65 anos, e são eles que usam os carrinhos para fazer as atividades. É a estação de trabalho deles. E o nosso público indireto é a empresa, a Ecosystem, que ela é daqui de Curitiba, tem uma filial em Campo Largo. Ela é quem compra os equipamentos e presta o serviço público para a prefeitura. O conceito do nosso produto é a manutenção, que vem inspirada do Tucano, que assim como os varredores, faz a manutenção no ambiente onde eles vivem. A partir das informações das primeiras fases do projeto, a gente chegou numa lista de requisitos a serem atendidas para a criação do novo produto, sendo os obrigatórios melhorar a estabilidade da estação de trabalho, criar um sistema prático de armazenamento das ferramentas, possibilitar a alocação de alimentos, bolsas, objetos pessoais na estação de trabalho, otimizar o uso do espaço do reservatório, porque o saco de lixo que eles usam ocupa cerca de 3/4 da capacidade total, e vai ser muito difícil para eles usarem um saco maior que esse, porque daí acabaria passando. Utilizar modularidade para permitir consertos e reduzir o descarte do material completo. Melhorar a forma de higienização do produto, permitindo a lavagem interna e oferecendo uma forma de escoamento dos líquidos. E os requisitos desejáveis, que são aplicar os conceitos de biomimética na criação do novo produto, reduzir a amplitude dos movimentos para depósito dos resíduos no reservatório, porque no produto atual ele tem 92 centímetros de altura e é nivelado com o chão, o que dificulta a transferência do material da pá para o carrinho para a galera de menor estatura. E aprimorar a forma de aplicação e remoção do saco plástico. Então, antes de começar a geração de alternativas, a gente fez um estudo antropométrico preliminar para ter noção das dimensões e das funções gerais que a gente deveria utilizar e já desenhar opções de partes que se adaptassem ao nosso público. Então, a gente iniciou essa geração de alternativas pelo reservatório de resíduos, porque ele é a maior parte do nosso produto e é ele que dá a cara do produto em si. E como o nosso projeto tem um público que é de homens entre 35 e 65 anos, a gente escolheu essa opção que está destacada porque ela é mais regular
e discreta, ao mesmo tempo que ela tem essas linhas, essas curvas que dão uma dinâmica para ela. Então a gente queria fazer com que o produto parecesse uma estação de trabalho, até foi uma conversa que a gente teve com a prof durante as orientações, porque se a gente fizesse alternativas como as que estão abaixo ali, que elas são mais sinuosas, mais extravagantes, talvez isso intimidasse os varredores e eles não gostassem de usar ou serem vistos com esse produto. Aí, para garantir que o usuário consiga remover o saco plástico com facilidade, a gente pensou em fazer aberturas nas laterais do reservatório para evitar que crie vácuo ali dentro e ele consiga retirar com mais facilidade. E a gente escolheu a primeira opção, que tem esse formato que lembra o bico do tucano, porque ele seria mais fácil de fabricar, seria com um recorte depois da injeção, né? E aí, para resolver a lavagem do produto, a higienização, a gente pensou em fazer uma abertura na parte inferior do reservatório, com o reservatório inclinado. Então, sempre que eles lavam o produto, a água já é direcionada para essa parte frontal, que fica embaixo, para escoar. Para prender o saco plástico, a gente pensou nessa forma de tampa, um anel, como a gente chamou durante as orientações, que é semelhante ao que acontece nas lixeiras domésticas, que quando você encaixa a tampa em cima do reservatório, ela prende o saco plástico. E aí, para estrutura, a gente buscou uma forma que complementasse o desenho do reservatório de uma forma simples e que permitisse que esse reservatório ficasse inclinado para resolver o problema da altura dele. Então a gente escolheu essa última alternativa porque ela tem ângulos mais retos, de 45 e 90 graus, para simplificar o processo produtivo também. E para o repositório de objetos pessoais, a gente estudou a melhor localização, a gente estudou colocar ele atrás do produto, nas laterais ou até embaixo, como eles colocam hoje embaixo do saco de resíduos, eles colocam os objetos deles lá. E a gente percebeu que a melhor opção é que ele fique na parte traseira do carrinho, próxima ao varredor, porque fica de fácil acesso para ele e também fica no campo de visão. Isso traz mais segurança, porque as coisas dele vão estar ali dentro, né? E aí, para os puxadores, a gente verificou algumas versões que existem no mercado já, que são essas de barra, 2 barras, ou essa que tem a barra fechada para segurar assim, e a que tem eles descendo assim, que eu esqueci a palavra, desculpa. E aí a gente achou que seria interessante unir todas essas opções em uma só, para dar alternativas para o usuário, para ele não precisar usar a mesma pega durante todo o dia, ou pessoas que têm alturas diferentes poderem usar pegas diferentes, aquela que fica mais confortável para eles durante a rotina de trabalho. Com todas essas partes que a gente foi criando, a gente juntou nesse produto. E a ideia é que ele tenha uma estrutura de aço inoxidável, feita com ângulos de 45 e 90 graus para simplificar o processo produtivo. Um reservatório de polipropileno inclinado para facilitar o uso, tanto para a aplicação do saco plástico quanto para o depósito de resíduos. Rodas com pneus de borracha de diâmetro de 365 milímetros, para melhorar a estabilidade geral do produto. Formas e ângulos que lembram a asa do tucano, como se o produto estivesse sendo abraçado pelo animal, remetendo à manutenção do ambiente. O varredor sendo retirando aqueles resíduos do ambiente para descartá-los de forma correta. Um puxador com manopla em multiposições, para que o usuário tenha a variedade de posições para utilizar e não precise manter na mesma posição o dia todo.
o repositório de objetos pessoais, com dimensões baseadas nas análises que a gente fez de marmitas e mochilas padrões encontrados no mercado. As aberturas para ventilação em forma de bico de tucano, para evitar a formação de vácuo no interior do carrinho. O espaço para as pernas enquanto a pessoa anda. Espaço para acomodar as ferramentas de uso contínuo, para manter o movimento de retirada e devolver das ferramentas quando os varredores já estão acostumados. Hoje em dia, eles colocam a pá e a vassoura, que são as ferramentas de uso contínuo, ali dentro e saem empurrando o carrinho para a próxima parte. Então, tipo, é um movimento que eles já têm, todos eles têm esse movimento de segurar do lado e o cabo da vassoura enquanto tá andando. Então a gente só quis ajudar eles porque tipo, não é uma coisa que a gente tiraria deles. Não adianta tentar mudar um hábito que eles já têm. O encaixe para as ferramentas de uso pontual, que a gente ainda não resolveu ela por completo, porque é um mais trabalhoso. Então a gente deixou para essa fase de detalhamento. Mas a gente quer que elas fiquem mais ou menos ali, então tá, vou mostrar. O anel de fixação do saco plástico e a abertura para o escoamento dos líquidos e para facilitar a limpeza interna, que ele fica na parte inferior do reservatório. Isso. Então, depois de escolher chegar nessa alternativa final, a gente aprofundou um pouco mais os nossos estudos antropométricos para verificar com mais exatidão as dimensões principais que a gente deveria considerar do corpo durante a movimentação e uso do produto. E a gente verificou que as dimensões principais são a altura dos cotovelos, para a gente saber até onde a gente pode levar esse puxador, estrutura, sem causar um esforço excessivo nos varredores e possibilitar que todos eles utilizem de uma forma confortável. A altura dos joelhos, para evitar os impactos acidentais que eles têm ao se movimentar hoje em dia, com o produto atual. E a área de passada geral, para saber de quanto espaço ele precisa também para se movimentar, sem chutar o carrinho, o que também acontece hoje. E a gente considerou aqui o dimensional das pessoas mais altas e das mais baixas, para chegar nesse meio termo em que as duas consigam utilizar de uma forma confortável. Para o mockup, a gente, para validar as dimensões e funções do produto, a gente fez um mockup de papelão para o reservatório e para o porta-objetos, e a estrutura a gente usou tubos de PVC, e tudo em tamanho real, porque senão não adianta. Os usuários do teste foram o Gabriel e o Bruno, que é o marido do Gabriel, que eles têm as características físicas semelhantes aos dos usuários reais, sendo o Gabriel da galera mais alta e o Bruno dos menores. Para a gente tentar chegar o mais próximo possível do usuário real. E a validação mostrou a altura do puxador funcionou para as duas pessoas, porque o eixo da estrutura e o puxador afastado permite que quando você empurra e gira o carrinho, Voltou, prof. derrubaram a Érica, gente. Voltou? Tá com o microfone desligado, professor. Isso aí, eu terminei. Pode continuar. Pode continuar, prof? Desculpe, voltou. Caiu aqui, caiu tudo, Tá mas bom. voltou, tá? Desculpe. Tá bom, a gente parou logo que você saiu.
Então, esses são os resultados que a gente obteve até o momento, na fase 3. E aí os próximos passos do nosso projeto são, então, finalizar esses detalhes que ainda estão pendentes, né? Revisar todo o nosso projeto e finalizar esses detalhes. E aí depois partir para desenho técnico e modelagem. A gente está tentando parceria com uma empresa que faz produtos injetados em polipropileno para tentar fazer um protótipo já com o material certinho, tudo bonitinho. E aí depois fazer a validação com o usuário real e ver o que eles acham do nosso produto. Muito obrigado. É isso, meninos? É isso. É isso, meu coração tá pulando. 16 minutos cravadinhos. Vou passar a palavra para o professor Jorge. Lá. Você quer que eu deixe na tela ou tiro, professor? Pode deixar, né, Jorge? Pode deixar na tela, pode tirar na tela. Tá bom. Não tem problema. Deixa eu colocar aqui, só abrir aqui o meu relatório aqui. Bom, pontuando, tá? Eu gosto de começar essa fase 3 com uma consideração em relação ao parecer da fase 2, tá? Tudo ok, tá? Tudo que foi solicitado lá foi atendido, né? E aí um apontamento é bom quando a equipe segue o que a gente pede, né? E sem contar que o desenvolvimento tem sido exemplar desde o início, né? Então aí já é de grande ajuda, né? E fica contente com isso, tá? Eu não tenho muito a considerar em relação ao relatório, mas, na verdade, talvez nem tanto com essa fase, né? Porque é uma fase de acompanhamento para verificar se vocês conseguiram chegar num conceito, né? Uma lista de requisitos, gerar alternativas, conseguir fazer a definição de uma proposta, dessa proposta que ainda é preliminar, vamos chamar assim, vocês delimitarem com o uso de mockup e algumas validações importantes ergonômicas que vão dar todo o direcionamento para a próxima fase, que é de desenvolvimento. Tá? E nesse sentido é que eu quero pautar mais a minha fala aqui, né? E aí a parte legal, né? Já dá para usar esse momento para a gente, em função da experiência que a gente tem, dar um caminho para vocês de desenvolvimento. Tá? Algumas observações, tá? Que eu li no relatório. A primeira delas é que vocês já afirmam que vocês vão usar a Sinox. Eu não deixaria isso fechado, deixo isso aberto. Tá? Vocês vão usar a estrutura tubular. Se vai ser aço inox ou um aço carbono, vai depender muito da etapa de desenvolvimento. Aí sim entra alguns requisitos importantes, como liberdade, para a parte financeira, se eu pensar assim. Tá? Então, é um luxo, seria um luxo usar aço inox. Né? Porém, né, você tem algumas dificuldades de fabricação. Não é qualquer metalurgia que consegue fazer usar um aço inox e tem a estrutura de solda para aço inox. Antes de você terceirizar isso. Então, sugestão é não afirmem que vocês vão usar aço inox. Deixa isso aberto. Tá? Outro ponto que aí é pensando no projeto, né? E aí é bem importante, né? A gente que está de fora, olhando a forma que vocês estão desenvolvendo, nas ilustrações e principalmente na validação dos mockups, né, de posicionamento, algumas sugestões, né? Se vocês puderem colocar na tela ali por favor, aqui vocês estão na validação do mockup. Mais uma, com o mockup. Mais uma, que aparece ele inteiro. Essa aí. Percebem que o alojamento do saco de lixo ali, todo o depósito, em função da estrutura que vocês colocaram, né, 90 graus, 45, em relação ao eixo da roda, ele está deslocado para frente? Isso é quase certo, né? Vocês vão ter que acompanhar isso aqui, vocês vão ter um problema de estabilidade. A tendência depois que ele tiver com peso carregado,
esse carrinho tombar para frente, quando ele estiver parado. Consequentemente, na hora que o gari for tirar ele, puxar ele para trás, ele vai ter mais dificuldade. Tá? É uma questão de localização do centro de gravidade. Então, repensar isso, né? E até, eu vi que vocês apoiaram ali, se vocês perceberem bem, até na posição do ponto de apoio, de descanso, há uma tendência do rodízio do eixo de trás tombar para frente, ou ele levantar, né? Então, isso vai ser agravado, tá? Eu sei que vocês buscam uma simplificação, usaram aqui, até na defesa de vocês, o argumento de simplificar a produção usando ângulos de 90 graus. Eu não colocaria isso como um empecilho, tá? Porque mais do que resolver problema de produção, você tem que resolver funcionalmente. Vocês não vão fugir da questão de pensar em reforço, né? Um reforço paralelo à linha do eixo, entre os dois tubos. Tá? Porque ele está praticamente, é uma trave, né? Então você vai precisar de um contraventamento ali, com certeza. E o fato de vocês usarem o próprio ângulo de 90 graus nesse tubo, sem pensar num apoio, eventualmente elevar ele um pouco, ou pensar num elemento de um pezinho de borracha, alguma coisa, para evitar que o tubo fique em contato direto com o piso, isso vem a agravar, né? Isso vem a danificar, prejudicar o carrinho de vocês, o que não é bom. Tá? No demais, né, as considerações que vocês levantaram, eu não sei a necessidade desse comprimento tão longo, né, do final da caixinha de armazenamento de objetos deles até o final da pega, né? Talvez, quando vocês deslocarem esse conjunto todo para trás, não tenha tanta necessidade de ser tão longo assim. Tá? Então, é uma questão de projeto mesmo, né? Isso entra, obviamente, na fase 3, mas eu quis apontar isso aqui para que vocês fiquem atentos em relação a isso, principalmente o centro de gravidade, para evitar problemas. Né? Não sei como é que, se vocês perceberam isso na validação, vão chegar a considerar. Tá? No mais, eu diria que o projeto está excelente assim, né? Até o momento. Né? Então, está condizente com o que a gente espera de um desenvolvimento nessa fase, né? Tudo bem atendido. Basicamente é isso. Eu vou incorporar algumas observações agora de apresentação somente, e aí na sequência depois eu passo para a Érica os relatórios. Ele Obviamente, é sempre o primeiro, né? Mas a gente vai debater ainda em comitê, né, obviamente, né, mas na sequência uma boa parte já está, mas fiquem tranquilos em relação a isso. Toda a parte de relatório está tudo certinho. Ok? Ok. Obrigado. É isso, tem que agradecer. meninos. São vocês, o trabalho é de vocês. Trabalho de vocês. É porque a gente estava muito ansioso, muito ansioso. E é bom ouvir que tá bom assim, tipo, tem refinamento para fazer, mas que tá bom. É só ver o histórico de vocês estão vindo com problema, então não tem que ficar estressado. Eu falo isso para eles fazem uma tempestade, né? Daí os alunos que têm problemas não se preocupam e os que são bons e fazem direitinho ficam nervosos, Jorge. Vai entender. Não deixa de ser legal, né? Não deixa de ser legal esse nervosismo, né? É o comprometimento, né? Revela comprometimento. Isso é bacana. Exatamente isso. E é isso, meninos, porque agora que a fase de desenvolvimento do projeto, tá? Agora é que vamos trabalhar com essas proporções, com esses ângulos, com essas questões, em cima do que... Né? Me permita, vocês comentaram que vocês estão buscando um parceiro para fazer em polipropileno. Né? Essa empresa, ela deve ter um departamento de desenvolvimento interno, certo? Sim. Busquem apoio deles, né, nesse desenvolvimento, eles vão poder orientar muito vocês na questão do desenvolvimento. Eu realmente não sei se vocês vão ter condição de fazer isso, porque não é um investimento considerável. Sim. Né? Repensem isso, até porque assim, a gente entende a complexidade do produto, a gente entende os custos envolvidos,
né? Não há problema em, eventualmente, isso não vir a acontecer. Vocês podem resolver isso de uma outra forma, tá? Porque precisa de amadurecimento. Não sei se essa empresa ela faz a parte estrutural na metalurgia também ou não. Então, aí você vai chegar nesse ponto, se você fazer um investimento numa peça termoplástica aí, você tem que estar com um projeto redondinho. Redondinho. Tá? Então, considerem isso, tá? Para não gastar um dinheiro, eventualmente aí a coisa não que não responder tá sobrando a tempo. dinheiro. Eu sei que a gente sabe que não é fácil, a gente entende isso. Sim, tá bom então. Tudo bem, meninos? Obrigado. Prof, vai terminar aqui a gravação, tá? Eu acho que agora vocês podem, inclusive, enviar essa parte do relatório e a hora que eu passar o link, enviar a apresentação da banca para o pessoal da empresa lá, o contato, para ele ver a apresentação de vocês e as nossas considerações. Tá bom? Tá bom. Sim. Ok?